Nós hoje estávamos numa chácara e tinha mais gente do que carro lá da família, então não foi possível vir mais. A Lígia está conosco, criancinha pequena, filhos dela, da Ruth, e também primos, não tinha muita gente, não, aí a Rosmir preferiu ficar lá, mas mandou um abraço para a igreja. Estava vendo as crianças aqui, e lembrando, inclusive o Marcos Vinícius era pequenininho, o tamanho dos menininhos que estavam aqui. A graça de Deus. Isabela também, eu lembro dela bem pequena, né, Luciana Poliana aí, a turminha aí. Então, adolescentes, alguns jovens, mas o mais importante de tudo é que estão firmados na fé. Vamos abrir lá no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Nós vamos meditar sobre esse salmo nessa noite. É um salmo que tem uma mensagem edificante, profunda para a nossa vida. Salmo 100. Todos encontraram? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Salmos é um dos livros da Bíblia mais lido, né? Sempre que nós lemos o livro de Salmos, nós somos confortados, consolados, direcionados, abençoados por Deus. Claro que toda a Bíblia tem esse objetivo de nos educar nos caminhos de Deus, nos ensinar. Mas eu gosto também dos Salmos porque os salmistas extravasam, colocam os seus sentimentos para fora, falam deles mesmos, dos seus dilemas, das suas lutas, dos seus conflitos e das suas vitórias. E esse Salmo primeiro, esse Salmo 100 não é diferente. Então eu gostaria de falar sobre a celebração. A celebração a Deus nessa transição, nós ainda estamos numa transição de 2022 para 2023. Na verdade, esse salmo nem é um convite à celebração. Esse salmo é um desafio, é um imperativo, que toda a criação deve louvar o nome de Deus. Toda a criação. Eu não sei como que a criação louva a Deus na sua amplitude, mas nós encontramos em diversos lugares na Bíblia em que Deus diz: todo ser que respira deve louvar a Deus. Deus criou todas as coisas para a glória dele. Qual o fim principal do homem? Honrar e glorificar a Deus para sempre. É um imperativo. E nós estamos dentro de todas as coisas que Deus criou para louvar o nome dele. Se toda a criação deve louvar a Deus, você também deve louvar a Deus, porque você faz parte da criação de Deus. E você tem muito maiores razões para louvar Deus do que o restante da criação, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque você foi redimido pelo sangue de Jesus, porque você faz parte do povo de Deus. Devemos celebrar. Mas qual é o conceito de celebração? O texto diz que nós devemos celebrar, mas o que é celebrar? Qual é o conceito de celebrar? Tem algumas ideias. Celebrar, você celebra quando você traz a memória. Celebra-se quando traz a memória. Quando nós trazemos à memória os feitos de Deus. Sabia que Deus nos deu domínio sobre a nossa mente? Porque a Bíblia diz que devemos trazer à mente aquilo que nos dá esperança.
devemos trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança. Não podemos jogar fora todo o nosso passado. Precisamos aprender com o passado. Mas nós não podemos viver preso ao passado. Viver preso a alguns sentimentos do passado. Viver preso a alguns acontecimentos do passado. Nós precisamos de libertação também do passado. Mas podemos aprender e devemos aprender com o passado. Então é trazer à memória. Eu celebro quando eu trago à memória os feitos de Deus na minha vida. Nós temos uma grande facilidade para termos uma amnésia espiritual. Isso não é de agora, isso é antigo. Já na época do povo de Deus, no Velho Testamento, Deus sempre lembrou o povo que eles não podiam esquecer as ações dele sobre eles. Daí o uso de muitos símbolos, para que através desses símbolos o povo relembrasse da ação de Deus sobre a vida deles. Então, celebrar quer dizer trazer à memória. Mas celebrar quer dizer também festejar. Celebrar significa festejar os atos de Deus sobre a nossa vida. E esse salmo fala muito de festejar. Esse salmo nos fala muito de ser alegres, de louvarmos a Deus com alegria, de celebrarmos o nome de Deus com alegria. Ah, pastor, mas eu não tenho razão para ter alegria na minha vida. Você tem razão para ter alegria na vida. Só o fato de você estar aqui hoje é um motivo de alegria, porque você tem perna para vir aqui hoje. Você cantou aqui hoje, porque Deus te deu condições de cantar. Então nós temos razões para festejar. E muito mais por causa da redenção de Deus sobre a nossa vida. Nós festejamos, nós nos alegramos, e a Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Então, nesse sentido, celebrar é festejar, é comemorar. Comemorar os atos redentores de Deus sobre nós. Mas festejar, celebrar, é também publicar. É tornar públicos os atos de Deus sobre a nossa vida. E eu torno público esses atos de Deus sobre a minha vida. Através da minha vida, do que eu falo, do meu proceder, das minhas ações, do que eu faço e do que não faço. Eu publico o nome de Deus. Mas eu publico o nome de Deus também através da comunicação verbal, não só da comunicação não verbal. Eu celebro o nome de Deus através da comunicação não verbal, que é através do meu olhar, dos meus gestos, das minhas atitudes. Mas eu celebro o nome de Deus publicando verbalmente, através da minha fala, do compartilhar o que Deus tem feito por mim. Sem dúvida, no início do ano, nós traçamos muitos projetos para a vida. É óbvio que nós apresentamos esses projetos a Deus, não é? Nós os traçamos e os apresentamos a Deus. Hoje, na escola dominical, o superintendente disse: se a gente tivesse só um propósito, um único, que é esse ano ser melhor do que fomos o ano passado. Mas dentro desse ser melhor, nós podemos ser melhores em diversos aspectos da nossa vida. Nós podemos ser melhores no publicar. Lá na igreja, setor leste, onde eu estou participando também, auxiliando, setor leste, nós da comissão de evangelismo e discipulado, estamos desafiando a igreja a esse ano, cada um, ser instrumento de Deus para levar outro a Cristo.
E nós até já marcamos o dia da festa dos novos. Nós fizemos aqui, não sei se os irmãos lembram, foi numa chácara, a festa dos novos, em que nós reunimos numa chácara e foi apresentado os novos na fé. Sabia que só tem uma coisa que você vai levar com você para o céu? Recentemente faleceu Pelé, homem de muitas medalhas, não é? Muitas medalhas. Mas quantas ele levou com ele para o céu? Todas ficaram. Você não vai levar o carro seu que é necessário para você para o céu. Você não vai levar a sua casa que é necessária para você. Você não vai levar para o céu. Mas você vai levar para o céu junto com você as almas que você ganhar para Jesus. Estas você irá levar. Então, publicar, celebrar e publicar. Cantar faz muito bem. Cantar é celebrar o nome de Deus, como um louvor bonito e gostoso, como nós tivemos aqui agora. Celebrar a Deus através do louvor, mas não é só através da música, através do que nós fazemos e do que nós falamos. Então se celebra publicando também. Todos são convocados, não é só o povo de Israel naquela época, todos. Mas quando fala, meus irmãos, em celebrar o nome de Deus, essa celebração seja falada ou cantada, existem dois elementos muito importantes nessa celebração. Ela precisa ser uma celebração com o intelecto e com as emoções. Ela precisa ser uma celebração com a mente e com o coração. Quando é que eu celebro com a mente? Quando eu entendo que eu estou cantando. Quando compreendo que estou cantando. Quando compreendo o que eu estou fazendo. Eu celebro com a mente. Por isso é que Paulo diz que não adianta falar 10.000 palavras sem entendimento. A minha mente fica infrutífera, porque eu preciso celebrar com a mente, prestando atenção no que canta. E por isso nós vamos ser cautelosos com os cânticos, não é? Com as músicas também, porque somos edificados com o que canta, com o entendimento, com o intelecto. Mas nós precisamos celebrar também com as emoções. Sentir no coração o que estamos fazendo. Eu não sei para qual time você torce. Né? Eu não sou tão ligado a futebol. Né? Eu já perdi o ânimo com a seleção do Brasil já há algum tempo. Mas tem gente que, quando o time dele ganha, ele pula, quase quebra a cadeira. Né? Senta, pula aí, grita e tem um ânimo muito grande. Será que nós temos todo esse ânimo para louvar a Deus? Para agradecer a Deus no nosso coração, nas nossas emoções? Então, meus irmãos, aqui esse salmo diz que devemos celebrar a Deus com tristeza, celebrar a Deus com alegria, com júbilo, todas as terras. Apresentai-vos diante dele com cântico, com emoções, celebrando a Deus, compreendendo o que ele é, o que ele faz e quem nós somos. O Marcos Vinícius já falou um pouco sobre isso aqui no Salmo 19. Celebrar a Deus pelo que ele é, Criador da natureza, do universo. E às vezes eu me paro para pensar um pouquinho que eu conheço, que eu já li e já ouvi sobre o universo, a grandeza do universo. Deus, obviamente, é muito maior do que a nossa mente. Por isso que a fé é muito maior do que a razão. A fé é mais ampla do que a razão. Não compreendemos todas as coisas, mas exercitamos fé naquilo que nós não compreendemos.
porque a fé é mais ampla do que a razão. Louvamos a Deus pelo que Ele é. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Há muitos textos bíblicos nos convidando a celebrar o nome de Deus. Então, celebrar a Deus é imperativo. Reconhecer Deus em nossa vida é um imperativo. Segundo lugar, já falamos um pouquinho, celebrar a Deus com alegria, com júbilo. Lá em Neemias capítulo 8, a Bíblia diz que quando o povo estava no cativeiro, eles retornaram do cativeiro e reuniram para prestar um culto a Deus. E eles celebraram com alegria e entendiam o que estavam falando e celebraram com alegria. Salmo 126 é também o salmo que fala da alegria. Meus irmãos, mas não haverá alegria no nosso coração se não houver gratidão. Precisamos desenvolver um coração agradecido. Deixar de ter o olho grande nas coisas dos outros e olhar para o que Deus tem nos dado. Tem muita gente que não tem um coração agradecido porque fala, viu a geladeira que o marido deu para a vizinha? O vizinho lá deu para a esposa? Viu lá? A geladeira que ele deu, o tamanho dela. Né? A vizinha lá ganhou do marido uma geladeira enorme. O carro que o outro comprou, meu carro é de 90, mas é seu. É seu, as coisas são suas. Então nós precisamos aprender a olhar para o que temos e não para o que não temos. Isso desenvolverá em nós um coração agradecido. Ter um coração agradecido a Deus nos ajuda a celebrar com alegria. É uma celebração transbordante. Simeão diz, agora pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A celebração com alegria é uma grande força na nossa vida. Mas em diversos lugares da Bíblia diz que a nossa celebração não pode ser só dos lábios. A Bíblia diz que esse povo me cultua com os lábios, mas o coração está longe de mim. Celebravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe. Igual aquela mulher que estava fazendo a reza dela. Aí o cachorro estava latindo muito. Ela foi lá e xingou o cachorro com aqueles nomes e voltou e continuou a reza dela. Então não é celebrar a Deus com os lábios só, de fora, mas uma celebração da interioridade, do coração. Porque Deus olha para o coração, para os nossos sentimentos. E a Bíblia diz que Deus não vê o exterior. Aliás, não é que Deus não vê, Deus não se preocupa com o exterior. Ele não vê nesse sentido de colocar ênfase só no exterior, mas ele olha para o interior. Deus não olha como o homem enfatiza o exterior. Deus enfatiza também o interior, porque é do interior que vai se exteriorizar. É do interior que vai se desabrochar, refletir o que vai fazer o exterior. Então deve ser uma celebração com alegria e com gratidão. Por isso que o texto diz, entrai por suas portas com ações de graça. Tributai ao Senhor e dai glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Que devemos entrar pelas portas com ações de graça. Era uma exortação, naquela época, a entrar para a porta do tabernáculo, antes, a porta do templo, com ações de graças. Como é que nós entramos para dentro do templo? Com ações de graças, com o coração amargurado, com o coração sem perdoar, invejoso,
Como que nós adentramos os átrios, ou até mesmo os átrios, na presença de Deus? Com ações de graça, diz o texto, e com alegria no nosso coração. Nós celebramos porque nós somos habilitados a celebrar. A celebração, celebramos porque há uma ação de Deus sobre a nossa vida. Nós celebramos, nós adoramos, porque houve uma ação de Deus primeiro sobre a nossa vida. E aqui nesse salmo, ele fala sobre isso. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico, entrai por suas portas com ações de graça, porque o Senhor é bom. E diz, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Quais são as motivações para celebrarmos o nome de Deus? Primeiro, por causa do que Ele fez sobre a nossa vida. Segundo, aqui diz que Ele nos tornou povo dEle, gente dEle. Você sabe que, pela Bíblia, Deus tem um povo numeroso. Lá em Apocalipse 7 diz que João viu uma multidão que ninguém podia numerar. Gente de todas as tribos, povos e nações. Muita gente. Quem são esses? De onde vieram? E a resposta foi, esses são os que vieram da grande tribulação. Por que eles estão aqui? Porque eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. A razão que eles estavam lá não é porque eles eram ricos, ou nem porque eles eram pobres, nem porque eram bonitos ou sábios, mas a razão é porque haviam lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Então, uma multidão. Mas o povo de Deus ainda não está completo. Jesus retornará quando no decreto dele, o povo dele estiver completo. Ainda falta gente para pertencer ao povo de Deus. Talvez o vizinho que mora ao seu lado, ele poderá ser gente de Deus. Povo de Deus. Somos povo. Aqui o texto está dizendo, Ele nos fez e dele somos o seu povo. Que bênção, né? Que bênção ser povo de Deus. Às vezes nós ficamos desesperançosos com o país. É claro que nós recebemos todos os reflexos de uma política. Reflexo financeiro, reflexo emocional, reflexo psicológico. Mas nós devemos lembrar que a nossa pátria não é esta. Não chegamos lá ainda. Estamos na caminhada. Eu não sei a que ponto na caminhada, mas estamos na caminhada, somos povo de Deus. Somos gente de Deus. E o texto diz aqui que somos rebanho do seu pastoreio. Rebanho do seu pastoreio. Salmo 23 é muito bonito, né? O Senhor é o meu pastor. Lá Davi se coloca como ovelha. E ele diz, eu como ovelha estou satisfeito com Deus que é o meu pastor. Ele tinha profissão antes de pastorear ovelhas. E dizem que as ovelhas se sentem muito seguras quando aquele que cuida delas lá no campo está junto com elas. Elas se sentem seguras. Ele é o provedor delas. Ele as leva para pastagens melhores. Ele as conduz para beber água. Ele as livra dos assaltantes e do leão, do animal feroz. Então elas estão satisfeitas com a presença do pastor que cuida delas lá. Nós somos ovelhas de Deus. Você é ovelhinha de Deus, ou cordeirinha de Deus, amém? Está satisfeito com o pastoreio de Deus sobre a sua vida? Esse pastor nem dorme, não dorme quando o leão está rugindo.
A Bíblia diz aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Aí um colega meu falou, então vou dormir, só dormir, porque Deus nos dá as coisas quando nós estamos dormindo. Os seus amados Ele dá enquanto dormem, Ele protege, Ele guarda as nossas coisas, a nossa vida, enquanto nós dormimos. Ele é o bom pastor que cuida da nossa vida. Então nós temos razões para celebrarmos o nome de Deus. Nós fomos habilitados para celebrar o nome de Deus, porque nos tornamos povo dele. Antes não éramos habilitados, não tínhamos vontade, não tínhamos desejo. Não tínhamos desejo de ir na igreja. Armou chuva, não vou. Dormiu mais tarde no sábado, não vou no domingo. A gente encontrava 1000 razões, né? E nem queríamos ir, antes de sermos ovelha dele, antes de sermos povo dele. Ele nos tornou povo. E terminando, a motivação na celebração. Por que nós temos motivações para celebrar o nome de Deus? Aqui responde. Porque o Senhor é bom. Porque Deus é bom. Jesus falou para o jovem rico, bom é um só que é Deus. Porque nós não somos bons. Às vezes nós temos momentos bons. Você é todo o tempo bom? Na sua mente, nos seus atos, todo o tempo você é bom? Até dentro de casa, todo o tempo você é bom? Ou você fica meio contrariado de vez em quando, dentro de casa também? Né? Então nós não somos todo o tempo bom. Deus, o único que é bom é Deus, porque Ele é bom na essência. Deus é amor na essência. Deus não tem momentos que Ele ama. Ele ama sempre. Todos os seus atos são atos de amor e de justiça. Até aquilo que a gente não compreende, como foi falado no louvor, uma música aqui. Até aquilo que a gente não compreende, Deus faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tive um professor de teologia no seminário, talvez até tenha falado aqui já, ele dizia, eu agradeço a Deus, porque Deus não respondeu todas as minhas orações do jeito que eu queria. Deus não respondeu todas as minhas orações do jeito que eu pedi. Você pode dizer amém? Então Deus às vezes não responde todas as orações do jeito que nós queremos. Ele responde às vezes bem ao contrário. Porque nós somos limitados, Deus não é. Deus vê lá na frente. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o texto diz, sabei que o Senhor Deus é bom. Deus é bom. Porque o Senhor é bom. O texto está dizendo aqui, o verso 5. A sua misericórdia dura para sempre. O que é misericórdia? Misericórdia é graça onde não há merecimento. Misericórdia é perdão onde não merece haver perdão. Mas Ele perdoa não por causa dos nossos merecimentos, mas por causa da morte de Jesus no nosso lugar. Mas por causa da graça dEle. Ele perdoa você, não por causa de merecimentos seus, meus. Não por causa da nossa qualidade, mas Ele perdoa por causa da misericórdia dEle. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade se estende de geração em geração, a sua verdade, estende de geração em geração. Então a motivação para celebrarmos o nome de Deus é porque Ele é bom. Por causa da misericórdia dEle. E a sua verdade se estende de geração em geração. A misericórdia dEle permanecerá sobre a nossa geração. Que Deus permita que a gente olhe para os netos, para os bisnetos e veja essa geração servindo a Deus. Essa geração servindo a Deus. Eu vejo meus netinhos lá,
servindo a Deus, uma geração servindo a Deus, e os bisnetos, né, que são gerações e gerações, servindo a Deus. Servimos a Deus e celebramos, será que é porque tudo vai bem? Não é porque vai tudo bem. Nós somos convidados a celebrar a Deus em todas as circunstâncias, não só quando vai bem. Jó celebrou a Deus só no tempo da bonança. Ele celebrou a Deus no tempo de dificuldade também. A vida do crente não é só rosas, mas toda rosa tem, não toda, né, mas muitas rosas têm espinhos. Existem os espinhos nelas. A vida cristã não é só planície. Existem montanhas que você tem que subir, para que quando você chegar lá no topo da montanha, você possa ver de uma forma mais ampla. Lá no topo da montanha você veja com amplitude, nos extremos que você não via no vale. Então a vida cristã não é só planície, existem vales. Mas quando o texto diz, celebrai o Senhor com alegria, servi o Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico, não só nos tempos bons. Davi celebrou o nome de Deus em todas as circunstâncias. Esses dias, lá com os netos, eu contei uma história para eles. Reúno os netos e vou contar a história. A esposa está lá, a filha que está lá, né, eu vou contar. E eu tenho um trabalhão, porque eu tenho que escolher a história que eles não conhecem. Essa eu conheço. E eu falei, eu vou pegar vocês com algumas que vocês não conhecem. Eu falei, essa eu não conhecia, né? Eu perguntei para eles, você sabia que teve um homem que se fez de louco? Esse homem, ele se apresentou ao rei babando, mancando de uma perna. Não, essa não conhecia. Davi, quando Davi foi chamado diante do rei, de um rei, não sei se é dos filisteus, ele foi chamado, e quando ele percebeu que ele não era bem recebido ali, ele se fez de louco. Aí o rei falou, para que vocês trouxeram esse louco aqui? Já tem louco demais no reino, pode deixar ele embora. Trouxeram mais um louco aqui. E a loucura dele acabou quando ele se perdeu de vista do rei, né? Mas ele fez louco. Por que ele fez louco? Porque ele estava fugindo de Saul. E grande parte dos salmos da Bíblia foram escritos por Davi, depois relembrando dessa época, que ele estava escondido na caverna, que ele estava fugindo do rei Saul. Nessas circunstâncias ele escreveu muitos salmos. Ele soube tirar das lutas, das perseguições, inspiração, para depois escrever muitos salmos, lembrando da ação de Deus na vida dele. Mas ele serviu a Deus não só no tempo de bonança, no tempo de dificuldade também. Então esse salmo é um desafio. Sem dúvida, nesse ano 2023, nós teremos muitos momentos bons na nossa vida. Mas nós teremos muitos momentos de desafios, muitos momentos de lutas também na nossa vida. E nós precisamos celebrar Deus em todas as circunstâncias. Porque esse salmo está nos desafiando a isso. Porque Deus nos desafia, a mim e a você, a celebrar com alegria e com gratidão. E celebrar significa relembrar, comemorar, publicar, festejar, trazer à memória, promover. Tudo isso é celebrar o nome de Deus. Que Deus nos abençoe e que haja muita celebração no nosso coração. E que você celebre a Deus por muitas razões, inclusive também pela organização dessa congregação em igreja aprovada pelo presbitério. Celebre a Deus e não deixe de celebrar. E celebre na individualidade, mas celebre também na coletividade. Celebre a Deus junto com os irmãos. Não caia naquela, eu posso ser crente em casa, etc. Celebre junto com os irmãos a força do louvor comunitário para a glória do nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar.